Isso é algo, assim, muito complicado. Muda muita coisa, né? Muda muita coisa na relação até dos próprios jogadores. E aí, na sua época, você teve essas lideranças muito importantes. E a gente tá vendo aqui o quadro de trás, tem o Ceni, né? E o Ceni, pô, vai estar sempre aqui no estúdio, vai estar sempre na história de São Paulo. E você pegou também a fase final de carreira já do Ceni. Ele já bastante consolidado, ele já também tendo, assim, muita liderança interna, né? A gente enfim, brincava na época que ele tinha mais, assim, poder que o presidente, né? Porque ele era um cara muito importante de vestiário. É o cara mais, assim, diferente, né? Com que você já lidou no seu dia a dia. Era um líder nato. Você enxergava uma liderança nele muito diferente, Wellington? Sim, o Rogério é um ídolo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como atleta e como treinador, né? Sim. Quando ele acaba de assumir o São Paulo, eu ainda fico no São Paulo a pedido dele também. E depois saio porque ele também não me utilizou, mas isso é para daqui a pouco. O Rogério, ele sempre demonstrou uma liderança de muito trabalho. Então, assim, não era falado só a liderança dele. Faz isso, faz aquilo. Não, ele demonstrava que ele queria mais do que todo mundo. Então, era o primeiro a chegar e o último a ir embora, literalmente. Tem um fato curioso que uma vez eu peguei uma carona com ele, que morava perto dele, e aí ele falou assim, eu passo aqui 5 horas da manhã. Aí eu falei, mas o treino é só 9, a apresentação é só 9. Mas 5 horas da manhã eu tô passando. Se você 5 e 1 eu tô vazando fora. Aí eu falei, não, tá bom, 5 horas. Aí 5 horas tava no portão, me pegou e tal. 5h15, 5h20 no CT. E era a apresentação 9. Então, assim, isso demonstra muita coisa pra mim do tamanho que é esse cara, né? Porque, pô, não é um cara normal. O cara pensava muito na frente, pensava sempre onde poderia exercer uma função de liderança, de trabalho, de honestidade com o clube, com a camisa que vestiu. E isso eu via todos os dias, não era um dia. Era todos os dias, era assim, quando o treino era à tarde, quando o treino era de manhã, todos os dias a mesma coisa, e você acaba pegando isso, né, e eu acabei, quando eu fui pro Inter, tendo Dida, D'Alessandro, Alex e outros tipos de liderança também, e eu via isso neles também, aí eu falei, opa, isso aqui é dos campeões, né, Rogério, Dida, D'Alessandro, Alex, você começa, né, a entender que isso realmente é de um cara campeão. O Dida, ele chegava sempre 2 horas antes de todo mundo. E estava trabalhando 2 horas antes, trabalhava o trabalho dele e trabalhava depois. E isso com 41 anos. Entendeu? Então eu tive muitos exemplos assim, de como liderar, de como, né, ser um bom líder. Lógico que o líder também em conflito tem que demonstrar que é um bom líder, isso eu aprendi com eles também, porque nunca se esconderam, sempre foram liderança de apresentar para a torcida, apresentar no grupo mesmo, internamente, então isso facilita também para que você possa crescer ali com eles, né? O Rogério é um cara que às vezes eu ia embora, via ele e eu ficava com vergonha, eu falei, cara, não é possível, é verdade, eu falei, pô, não é possível, porque eu tenho 20 anos, né? Eu fiz muita coisa hoje já no clube, cheguei cedo, mas parece que não é o suficiente pra mim, porque, pô, o cara que é o cara, tá treinando, cara, dava vontade de voltar, pôr a roupa e fazer alguma coisa a mais, entendeu? Porque era bizarro, assim, eu nunca tinha visto aquilo, porque foi a minha primeira real de liderança, assim, né? Então... E o Ceni técnico, né, que você pegou esse começo? Ele já era com esse gênio forte também, porque a gente sempre tem uma visão que ele exige esse mesmo empenho do seu grupo, né? Então você entendia que ele tinha essa cobrança forte também já enquanto técnico. Na época de jogador ele também tinha essa cobrança com os seus, enfim, na época companheiros. Mas ele enquanto técnico tinha um gênio forte, Wellington? Sim, um baita treinador. Tá aí, né? Tá aí. Falam que o treino dele era demais, né? Tá aí fazendo história, não é à toa, né? Se fosse um treinador abaixo do nível dele, não estaria onde ele está. Sim. Acho que o sucesso dele fala por si só, né? Quem sou eu para falar do Ceni como técnico ou como um atleta? Mas como eu convivi com ele muitos anos, eu conheço ele muito bem. Então, quando ele assume... E ele fala assim, ó, eu quero contar com você, eu quero que você fique aqui, já estão ligando aqui para me te liberar, que na época era o Abel,
O Abel Braga estava assumindo o Fluminense e eu tive com o Abel no Inter e o Abel me queria no Fluminense. E eu falei assim pro Rogério, se você falar que conta comigo, eu fico no São Paulo, porque é meu time de coração, minha família toda é São Paulina, moro aqui no Morumbi. Não tem por que eu sair daqui. Só que eu preciso minutar, cara. Eu venho de lesão, preciso jogar, preciso de sequência, oportunidade. E ele falou, não, você vai ter oportunidade. E acabou que nós fomos à Florida Cup, ganhamos, e ali aquela correria. Eu nunca tinha visto um treino de pré-temporada todos os dias, nenhuma repetição de treino, nenhum treino repetido. Coisa assim de outro mundo, assim, treino físico descontraído, que você corria 15 km sem perceber que você correu 15 km. Ele conseguia explorar de você algo que nenhum outro treinador conseguiu fazer. Então, assim, a qualidade dele era muito grande, assim, muito grande. Era não, né? Tá demonstrando que é. Só que ele é esse cara, assim, exigente, esse cara que cobra, esse cara que treina muito. É um cara estudioso, é um cara, né, que tem aquela comissão dele capacitadíssima, né? Acho que no Bahia tem 8 jogadores que eu joguei junto, se eu não me engano, ou 7. Que tá com ele e todo mundo fala a mesma coisa. Fala assim, não, isso aí eu conheço, não precisa nem falar. Quero saber de outro fulano, que esse eu conheço. Cara, e tem uma coisa, assim, eu lembro de um vídeo que me chamou muita atenção. Primeiro, essa parte quando você jogava. Eu acho que é da Sul-Americana de 2012, que o Rogério, até a gente usou um frame desse vídeo uma vez, que ele tá batendo no peito, quase rasgando a camisa, falando, escrevendo história. Acho que foi 2013. Por aí, 13. E aí você tá ali do lado do Juvenal, do lado dele ali, tá todo mundo ali meio possuído ali, naquela visão, né? E aí você falou da forma que ele motivava pelo exemplo, né? Era um cara que chegava cedo, saía tarde, e você se sente culpado, porque você fala, pô, se o cara que é o cara tá fazendo isso, o mínimo que eu tenho que fazer é igual. Como treinador, muita gente hoje atribui, só para fazer um parênteses ao Rogério aqui na sua entrevista, né? Mas muita gente atribui que, ele é um cara difícil de lidar no dia a dia, porque tal. É mais pelo fato dele ser exigente nessa linha que você falou, de ser um cara que exige o mínimo, tem que ser o máximo, né? Ou você, naquele momento que ainda era o primeiro trabalho dele como treinador, dava pra sentir que talvez não tivesse ainda no momento certo pra ele ali, porque todo São Paulino pensa assim, pô, eu quero ver o Rogério um dia de voltar a ser treinador de São Paulo e ser campeão no São Paulo, acho que é todo o sonho de todo tricolor, né? E você esteve nele, trabalhando com ele como jogador e como treinador na primeira passagem dele, né? Hoje ele evoluiu e tal. Como é que você vê essa motivação de um treinador? O cara te motivar? Porque às vezes, e eu vou me estender nessa pergunta, porque ontem me chamou a atenção o Vojvoda, lá no Fortaleza. O Fortaleza, com baita num trabalho legal de bastidor, todo e o time foi pro saco, tá mal. E o Vojvoda, ele tá lá, você olha no olho do cara que o cara fala, tá alguma coisa quebrada. Como é que acontece essas coisas assim, de quebrar um grupo às vezes o treinador é bom, você sabe, e o resultado não vem, né, cara? É uma série de fatos, né? Porque, assim, imagina que o treinador ele tem que gerir 45 pessoas, 50 pessoas do dia a dia, mais ou menos. Que não só os atletas, mas só comissão, massagista, roupeiro, tudo isso influencia, né? De repente, quando você tá como jogador e você é uma liderança, você não precisa se preocupar com tantas pessoas para gerir. Ali você gerir o grupo de 30, 28 jogadores como liderança, como capitão, ou ajudar uma comissão técnica, ou às vezes não uma comissão inteira, mas um treinador, se torna mais simples. Lógico que você ser um treinador, você é o líder maior, né? Então você acaba tendo de colocar o peito e todo mundo atrás, né, do clube inteiro. Então, assim, eu vejo o Rogério no primeiro trabalho dele muito capacitado. Muito capacitado. De fato, na época, eu não sei se deram aquele elenco necessário para ser campeão dentro do São Paulo. Entendeu? Por mais que quem vista a camisa do São Paulo tá preparado para isso, demora um período. Então, acho que na época vendeu David Neres, Luiz Araújo, se eu não me engano, o Lianco, talvez. Thiago Mendes. Mendes. Então, você acaba tirando esses pilares que ele usava muito. Sim. E faz diferença. Quem que é a reposição desses?
entendeu? Então, às vezes você olha assim que, pô, sempre salva pro treinador, porque ele é o primeiro a sair, e realmente, infelizmente, é o que acontece, mas será se ele tinha aquele grupo para ser campeão? Será se ele tinha aquela, né, esses jogadores, sim, eu tenho para chegar ao título, né? E acabou, acho que por necessidade ou não, né, que eu desconheço também, vendendo muitos jogadores em meio à transição, em meio ao campeonato. E o campeonato sem ter como treinar, como é que você pega a peça e encaixa a peça e a ideia de jogo? Uma coisa foi aquele elenco ir para a Florida Cup, criar ali, sei lá, 28 dias, 25 dias junto, criar um relacionamento, criar uma família, vir um grupo forte, ainda passar ali meio no Paulista e depois no Brasileiro começar a crescer e daqui a pouco, pô, sair 5, cara, imagina. Sim. Muito difícil cobrar qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho.